Escrevente 2023, agora chegou a sua vez. Vamos responder uma questão aqui de processo penal. Eu ia fazer um quiz aqui com essas questões. Aqui tem 20 questões, mas não vai dar tempo. Então eu quero pegar uma questão aqui muito legalzinha aqui, que eu acho que a gente consegue adquirir bastante conhecimento aqui nessa questão 20 aqui de 2015, ó, da VUNESP TJ de 2015. Veja só, essa questão aqui é muito boa. Não é difícil, mas é boa. Quanto aos atos do juiz, assinale a alternativa correta. São atos meramente ordinatórios, forma pela qual o juiz resolve questões incidentes quando praticados em decorrência de juntada de documento essencial para o deslide da causa. Veja só, põe uma coisa na cabeça aqui, ó. Atos ordinatórios são os atos básicos que os escreventes fazem. O que é básico, tudo que for básico, uma certidão, uma intimação, coisas desse tipo, são atos ordinatórios. Geralmente não precisa de ordem judicial para a gente praticar atos ordinatórios. Então, atos ordinatórios são os atos básicos, é o básico do básico. Então, vamos lá. São atos meramente ordinatórios, forma pela qual o juiz resolve questões. O juiz não vai resolver questões, por meio de atos, tá? O juiz resolve questões por meio de despacho, sentença ou decisões. Nesse caso aqui, são atos meramente ordinatórios, forma pela qual o juiz resolve questões incidentes quando praticados em decorrência de juntada de documento essencial para o deslide da causa. Nesse caso aqui, a gente poderia dar uma olhada lá no artigo 203. Vamos dar uma olhada no artigo 203 para você tirar suas conclusões. 203, parágrafo 2º. Vamos lá. Vejamos aqui o artigo 203. Depois você copia esse 203 no teu caderno, ó. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. Então não esquece. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. Isso você tem que marcar na cabeça. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ou seja, a sentença, em outras palavras, a sentença é o que põe fim ao processo, Põe isso na cabeça, simples assim. Sentença põe fim ao processo. Põe na cabeça para você não errar. E decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória. Olha só, ela é de natureza decisória, tá? É uma decisão que não se enquadra no parágrafo 1º, ou seja, é uma decisão que não põe fim ao processo, que não extingue o processo, que não extingue a execução. Simples assim. A decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza é uma decisão que não põe fim ao processo. É uma decisão que não se enquadra no parágrafo 1º, ou seja, que não põe fim ao processo. Certo? E os despachos? Despacho são despacho todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Então, os despachos não têm natureza decisória. Por exemplo, a parte pede a expedição de um mandado de levantamento. Aí, por meio do despacho, o juiz defere o levantamento do depósito tal. É um simples despacho. O despacho é mais simples do que a decisão e a decisão é mais simples do que a sentença. Agora aqui, ó, os atos ordinatórios. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independe de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada. Então, os atos ordinatórios são as coisas simples, as coisas que a gente tem que fazer de ofício. É uma juntada, uma certidão, coisa desse tipo. E acórdão, o que é um acórdão? É o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Lá na segunda instância, eles têm
um acórdão. Os desembargadores se reúnem e todos entram em um acordo. Estou falando aqui do jeito fácil para você pôr nessa sua cabecinha. Aí tem o artigo 205, os despachos, as decisões, as sentenças e os acordos serão redigidos, datados e assinados pelo juiz. Com base nisso aqui, a gente vai voltar na nossa questão. Então aqui, de volta na nossa questão, a gente já sabe que são atos meramente ordinatórios, não tem nada a ver com o juiz esse aqui, então a gente já nem lê mais. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Olha aí como é bom. Olha só, escrevente. A gente acabou de ler isso. Acabamos de... Quer tirar a prova? Olha só, você está com isso na cabeça. Olha só. Os atos meramente ordenatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Ficou até sem graça, perdeu a graça. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. É isso aqui. E a letra C, decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, olha, lembra, põe fim ao processo. Lembra que a sentença que põe fim ao processo, é a sentença que põe fim ao processo, tá? Põe na cabeça que é a sentença que você não erra. Resolvendo todas as questões que derem causa à propositura da ação. Aí tem aqui, decisão interlocutória compreende todos os demais atos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte a cujo respeito a lei não estabelece outra forma. Não, aqui seria despacho. Aqui seria o despacho. E a letra E, recebe a nominação de acordo, o julgamento proferido pelos tribunais desde que julguem mérito da demanda e reformem a sentença. Então, recebe aqui, ó, tem uma pegadinha. Recebe o nome de acordo o julgamento proferido pelos tribunais. Ok, aqui está certo. Recebe a dominação de acordo o julgamento proferido pelos tribunais. Esse desde aqui que sacaneia. Desde que julguem o mérito, o acórdão lá, ele não julga o mérito, tá? E mesmo que fosse outra palavrinha aqui, esse desde aqui, ó, desde que julguem o mérito da demanda e reformem a sentença. Não, esse desde, o acórdão é uma decisão lá dos tribunais, mesmo, né, que não julgue o mérito e nem reforme a sentença. O acordo não é obrigatório o acórdão reformar a sentença. Então aqui, ó, ficou fácil, uma questãozinha lá de 2015, dá uma lida no artigo 203 que isso aqui pode cair outra vez no concurso de escrevente. É isso aí, isso aqui, ó, é um PDF lá do nosso cronograma. Todos os dias a gente manda essas questõezinhas aqui pro povo. Cada dia são 60 questões, aí tem aqui os gabaritos aqui e tem o esquema aqui que eu coloco para o pessoal seguir bonitinho. Então é isso aí, olha só, se você quiser mesmo, ainda dá tempo de bater todo o edital por meio de questões. Estamos batendo todo o edital por meio de questões todos os dias, todo dia. É isso aí, um grande abraço e sucesso. Valeu, tchau!